Olá, perfeitas! E aí, como vocês estão hoje? Sejam bem-vindos a mais esse novo vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é justamente para a gente completar a nossa playlist com livros cada vez mais maravilhosos. E dessa vez, este livro me surpreendeu absurdamente. Estava eu numa livraria lá em Salvador, comprando meus milhares de livros que já sabem, pelo visto aqui, né? Que eu sempre estou procurando conhecimento e estudando, enfim. E aí eu dei de cara com este livro aqui, O Poder do Pijama Rosa. E perfeitas, o mais interessante de tudo isso aqui que eu vou compartilhar com vocês é que eu não a conhecia. Eu não conhecia a Natalia Beauty. E foi muito legal porque às vezes é bom a gente também não conhecer e não ter aquela influência e criar toda aquela expectativa. Simplesmente eu me conectei com o livro. A capa me chamou a atenção, porque quando você vai entendendo mais sobre livros, estudando mais e tal, você começa a perceber tudo, né? Claro, a capa é bonita e tem aquela frase clichê, né? Tipo, não compra um livro ou escolha alguém só pela capa, pelo escopo, ou enfim. Mas eu achei interessante porque foi o poder do pijama rosa. E eu inclusive, na verdade, achava que falava sobre o pijama. E, enfim, que vendia pijamas, era uma mulher super empreendedora em um outro ramo. E o mais interessante é que, na verdade, não. E eu não li, por exemplo, aqui atrás, ó. Às vezes, quando a gente compra um livro, Perfeitas, a gente lê aqui essa parte, lê aqui também. E o livro, ele estava selado com um plásticozinho, então eu não tive contato com isso. Eu li aqui atrás, me encantou, eu gostei da capa do livro e tal. Quando eu peguei, comecei a ler, eu simplesmente me encantei. Por quê? Porque a Natália, ela é uma mulher normal que nem a gente, é uma empreendedora que já passou por muito na vida. Inclusive, ela tá para completar aí seus 10 anos empreendendo e nesse ramo de beleza daqui a 2 anos, né? Que ela começou em 2017. E ela era uma mulher comum, com a história parecida com a nossa, que passou por vários perrengues e, enfim, teve problemas no relacionamento, tanto com os pais, com o pai, no caso, que ela fala que ele é mais fechado, tanto com o ex-marido dela. E, enfim, isso é legal porque ela compartilha de uma maneira para você se conectar e que sim, é possível você conseguir alcançar os seus longos voos, que é uma coisa que a gente compartilha muito aqui na Estou Pronta, de que você está pronta para assumir o seu poder, de que você está pronta para conseguir ser a líder e a vencedora da sua própria história, que você está pronta para fazer o que você quiser, o que você sonhar. E ela compartilhou de uma maneira muito leve. E eu acho legal porque em algum momento, né, vários empresários eles escrevem alguns livros. Em algum momento eu também vou escrever um livro assim nesse estilo dela para contar um pouco tanto da história, mas também para compartilhar e incentivar vocês cada vez irem mais longe. E ela fala, gente, tipo assim, deixa eu mostrar aqui para vocês porque eu vou falar além do livro. Eu vou compartilhar a minha visão que eu tive dela, porque como eu não a conhecia, eu a conheci pelas palavras e eu acho que isso que é uma conexão incrível, porque você consegue ver além, você consegue ver nas entrelinhas e isso é muito legal. Todo escritor que você se conectar, que você tiver contato, olha exatamente isso. Veja não só o conteúdo que ele fala, mas como que ele se conecta, quais são as palavras que ele escolhe estar ali. Tudo é pensado em um livro, tá bom? Perfeitas. Então é legal você ter esse tipo de contato. Olha que legal. As palavras tá em rosa, gente. Quantas vezes a gente não encontra um livro em rosa, né, com palavras rosas e tudo? Olha isso aqui. E cada paginazinha, um novo capítulo, tem uma frase de inspiração, um texto. E, inclusive, um desses textos, gente, ele virou um vídeo meu pro nosso canal. Estou Pronta lá no Instagram e no TikTok também. Deixa eu ver se eu acho o texto, porque eu achei muito interessante. E bate muito com o pensamento que eu tenho, sabe? Se conecta muito. Porque, perfeitas, quando a gente às vezes vai lá no fundo do poço, quando a gente tem aquele sentimento de angústia, quando a gente sente que a gente está empacado na vida ou que está passando por um grande desafio, muitas vezes a gente se questiona se vale a pena viver, por que está acontecendo com a gente, ou, enfim, quais os aprendizados você quer retirar disso,
né? Ou tenta culpar o outro pela sua história, pela sua dor, o que às vezes o que não vale a pena, tá? Mas a gente tenta tirar essa dor dentro de nós. E ela pegou essa dor, que é o que todas nós vamos fazer, porque estamos prontos para encarar os nossos maiores desafios. E dos maiores desafios, gente, vai ter tanta coisa incrível também, né? E ela, sem saber, só seguindo a intuição dela, que é uma coisa que a gente trabalha aqui bastante. Escute sua intuição, ela é sua maior guia, né, que a gente fala. E ela foi. E o flow, ela entrou no flow. O que é flow, gente? Na fluidez, na fluência, sabe, das coisas. E as coisas começaram a acontecer. E é bonito porque ela abriu uma loja, né? Eu vou contar mais um pouquinho da história dela. Mas ela abriu uma loja na Alameda Lorena, lá em São Paulo. Eu conheço. Eu morava ali perto. E ela chegou uma cliente atendendo, trabalhando muito. Ela já tinha uma filhinha pequena, então assim, ela era ela por ela e pela filha, né? E foi indo e tal, e mostrando sempre o melhor serviço, dando o seu melhor. Por isso que eu falo, sempre dê o seu melhor naquilo que você fizer. Porque é isso que vai fazer a diferença no final das contas, não importa o que você faça. Gente, ela é uma designer de sobrancelha. E além de empresária, ela começou assim. E isso é incrível, ela não tem uma formação acadêmica, no sentido de fez uma faculdade, ou frequentou as melhores escolas, ou teve pai rico que influenciou tudo na vida dela e tal. Ela começou assim, na dificuldade mesmo, onde ela não conseguia encontrar forças além dela mesma. Então, isso é legal porque se conecta com muitas histórias, principalmente a nossa brasileira. Com licença, está passando um avião aqui, perfeito, moro perto do aeroporto, então é meio complicado. Enquanto isso, eu acho aqui o que eu quero mostrar para vocês, que é muito lindo, nossa. Aqui. E perfeitos, quando ela foi construindo essa história dela enfim, e se autodescobrindo, sabe? Descobrindo sua própria força interior, porque isso é uma coisa que às vezes a gente não sabe que a gente tem. E quando a gente entra em contato, a gente vê que a gente não tem mais força nenhuma, que a gente acha que a gente está na nossa. Não é calamidade, mas a gente está no nosso maior desafio, passando ali, naquele momento, é onde a gente encontra a nossa força, onde que a gente se apoia. Muitas vezes a gente se deixa também, né? E é normal e acontece e tal, mas o mais legal é você se empoderar dessa força e se vestir e adotá-la mesmo como a sua principal mensageira, porque ela é, e tudo tem uma razão, sabe? Então, é justamente isso quando a gente fala, a gente trabalha para trazer cada vez mais conteúdo e justamente fazer incentivar vocês a irem mais longe, é que a gente encontrou a nossa força em algum local. Eu também passei pelos meus desafios para chegar até aqui. E eu entendi muita coisa, entendi a voz de uma mulher, entendi a minha própria voz. Eu entendi que a gente pode alcançar os voos que a gente quiser e tá todo mundo falando isso, da galera que tem maior condição, aquela que não tem nada a perder, sabe? Simplesmente ela vai e se joga. E é justamente isso. E o vídeo que eu fiz anterior, eu vou até deixar um linkzinho aqui para vocês se conectarem também. É sobre a coragem de você pegar e ir e fazer. Aqui no canal também temos um vídeo chamado A Coragem de Ser, que é super interessante. E com certeza vai complementar tudo isso que eu tô dizendo aqui. Mas é essa coragem de se arriscar. Isso é uma. E ela falou aqui, eu achei a página aqui, ó. Tá vendo? Antes do início do capítulo, ela deixa uma mensagem legal. Essa daqui é: o preço de se arriscar, muitas vezes, se revela como a chave da prosperidade. O desfecho de cada dia é um mistério, e decisões audaciosas podem desbloquear portas para transformações inimagináveis. As vulnerabilidades que tantos temem revelar são, na verdade, joias de autenticidade e força. Ao abraçá-la sem receio de julgamentos, descobrimos que nossa verdadeira valorização surge da coragem de sermos por inteiro. Olha que legal esse texto e a mensagem justamente que ele passa. Justamente a coragem de ser imperfeito, né? Da coragem de se arriscar, de você pôr o preço, né? De você se arriscar.
E eu foquei muito no outro vídeo e eu vou ressaltar aqui novamente, é justamente isso. O preço de se arriscar muitas vezes se revela como a chave da prosperidade. Que é o que a gente fala, uma vez que você se arrisca, você tenta, você acredita naquela mensagem que está vindo dentro de você, você se esforça, vai, ali está a virada de chave. Pode não ser às vezes na primeira tentativa, mas em algum momento vai ser. E quando muitas vezes você tenta desistir e realmente aquilo é o caminho que você tem que percorrer, você não consegue desistir. Eu digo porque por várias vezes eu questionei várias questões aqui da Estou Pronta, da rede de apoio. Não que eu não acredite na ideia, mas é porque é um esforço mesmo. Eu tenho que estudar, senão eu não vou conseguir dar conta. E é por isso que eu estou sempre imersa em livros e busco trabalhar em outras questões até finalmente eu conseguir chegar ao patamar que eu planejei para o início. Ou seja, eu ainda estou no processo de começar algo. Beleza que eu já estou aqui fazendo vídeos e tal, mas entenda que quando você entende que você tem que fazer mais coisas, você se prepara para isso. E aí é aquela verdadeira força lá atrás, logo quando surgiu a sementinha que falou assim, eu estou pronta para fazer isso, que você vai e começa a estudar, você começa a fazer. Não tem como desistir. Você pode pausar alguns dias, porque muitas vezes a gente não tá muito naquele pique, tá tudo bem, principalmente naquele período menstrual que vem vários questionamentos de várias coisas da vida e várias áreas. E é legal eu normalizar isso daqui, porque quando a gente fala, todo mundo fala foco e fé, eu falo também. Mas não quer dizer que todo dia você vai estar ali fazendo aquela mesma programação, daquele mesmo jeito, porque a gente não é robô, a gente é mulher. Mas que você sabe que naquele dia às vezes você não tá bem e tá tudo bem, mas que em algum momento você vai pegar e continuar. E é logo em seguida, porque quando você coloca uma determinação em algum momento da sua vida, nem que demore 10 anos, perfeito, mas você conclui, tá? Lógico que a gente quer fazer isso num tempo mais ágil possível, né? Da maneira melhor e mais elevada também, pra gente não sacrificar à toa. Mas a gente respeitando esse tempo e fazendo aquilo que a gente realmente quer, a gente conclui. Independente do que seja, isso traz uma paz. E é justamente esse livro, ele faz isso, o poder do pijama rosa. Ela mostra o quanto que ela foi autêntica, o quanto ela foi disruptiva. A questão do pijama que é interessante é que no espaço dela, né, as mulheres atendem de pijama rosa. E é legal porque ela foi disruptiva na questão de não ter aquele uniforme padrão. É um uniforme, mas não é aquela coisa padrão de todo mundo ter o mesmo modelo, de ficar ali não estando confortável. Então ela focou tanto no prazer, no conforto, na elegância, na comunidade, no senso de pertencimento. Ela acertou em vários quesitos. Eu que estou estudando um monte de coisa aqui, estou dando parabéns. Nath, se você vê esse vídeo aqui, parabéns, porque é justamente isso, é você dar o seu melhor com aquilo que você acredita e você fez isso. Você realmente está pronta. A sua história é realmente incrível. Eu me conectei muitas vezes com ela, porque é fácil a gente ver os desafios e às vezes não tomar atitude, você simplesmente foi porque você já não tinha mais nada a perder. E isso é legal, isso determina muita coragem, incentiva a coragem. E uma coisa que eu achei super interessante num livro dela, Perfeitas, é que ela tem um tom espiritual. Acredito que ela passou por muita coisa e a que ela escreveu deve ser, nossa, nem 1% do que ela passou. Ela aprendeu muita coisa na raça. E muitas vezes a gente aprende na raça mesmo. Eu sei que sou muito privilegiada por conseguir estudar. Porque às vezes você não consegue, não tem tempo, tá? Que eu fiz determinadas escolhas na minha vida também, né? Mas com certeza fazer tudo isso na arrisca mesmo, se entregando com tudo, dando sua cara a tapa, faz total seu diferencial e traz recompensas. E é o que trouxe. A Nath, assim, eu abri o Instagram dela já após ler o livro, tá? E eu senti, assim, força. Interessante, né? Coisa que a gente percebe quando a gente vê um Instagram, a gente entra em contato com a pessoa. Sentir força, sentir determinação, dor também. Acredito que ela já passou por muito. E é isso. E ela, mesmo assim, diante de todos os cenários que passou pela vida dela e que a gente passa também, né? Quantos cenários e dores você já passou por aí pela sua vida?
A questão é como você transforma isso com sabedoria a seu favor. E ela fez isso. Então, assim, eu recomendo super esse livro, O Poder do Pijama Rosa. O poder, ele está dentro de você, realmente. Aqui, no caso dela, ela incentiva com um pijama, né? Fez essa transformação, fez ela virar a chave cada vez mais. E assim, ela vira a chave em diversas áreas, tá? Ela tá de parabéns, está crescendo aí uma empreendedora nata, uma empreendedora mulher brasileira. Isso eu achei muito legal. Parece que ela tá com uns 36 anos. Então, assim, nova, tá? Agora eu não sei, porque esse livro é de 2023, 2024, então deve estar 37, 38. E é justamente isso, quando você começa, né, e acredita e internaliza que você está pronta, a chave vira. E eu faço essa pergunta para você: você está pronta para sua virada de chave? Você está pronta para receber todas as bênçãos que estão aí para batendo na porta da sua vida e muitas vezes você não consegue abrir porque você está vendo outras coisas? E assim, faça tudo o que você quer fazer e seja um farol na jornada de outras pessoas, sabe? E isso é uma coisa que ela incentiva muito. E eu achei legal porque, como ela trabalha com beleza, ela nos chama as mulheres de perfeitas, né? Assim como eu. Tipo, olá, perfeitas. Ela tem a própria forma de chamar. Mas é justamente isso. Quando ela olhou para a sobrancelha, e é super interessante, gente, que um negócio, né, que ela foi ali por acaso e tal, mas sobrancelha, todo mundo tem sobrancelha. Muitas vezes você não sabe lidar muito bem com ela. E aí é uma parte essencial do rosto de todo mundo. E ela aprendeu a olhar todo mundo e realçar a beleza de cada uma com aquilo que a pessoa tem. Incrível, né? Ela melhora algumas falhas, algumas coisas. Não sei muito bem como é o trabalho específico, né? As técnicas. Eu sei que ela desenvolveu, criou universidade para isso. É, e ela tá, assim, parabenizada porque ela olhou para uma coisa que todo mundo olha, mas que não dava tanto valor. E você vê que nada é à toa, né? Foi muito assim. E ela pegou e ela fez, ela entra em contato com isso, entra em contato com o rosto de cada pessoa. Ela vai além. Hoje ela cobra assim valores altos para fazer, né, uma sobrancelha, o que eu acho interessante ainda, porque ela já é uma empresária com alto potencial, mas é algo que ela gosta, ela faz bem para ela, enfim. E é muito legal isso daí. Então, ela acreditou nela, ela acreditou no potencial dela, ela desenvolveu técnicas. Imagine você começar isso do zero, independente do que você faça aí na sua vida. Ela viu um potencial em uma área e ela foi. Esse vídeo não é para falar sobre ela, mas a escrita do livro dela remete à história dela, que faz com que eu vá um pouco nesse ponto. Porque quando você acredita no seu potencial e você faz aquilo, e cada vez mais você vai melhorando, você vai se dando sua intuição. Imagina ela fazendo, tentando fazer lá antigamente atrás, tentando fazer todo mundo com a mesma sobrancelha igual. Ela via que às vezes não dava certo. E ela ousou. E é essa ousadia que faz a diferença. Então, ouse por aí também, perfeita. Dê o seu melhor. Descubra o seu poder interno, assim, porque eu tenho certeza que um campo imenso de abundância você vai despertar e você vai entrar em contato, tá bom? É abundância para todas. Estamos prontas. Recomendo este livro. Tá de parabéns. Eu já falei isso pra Nath, mas eu gostei muito. Comecei a seguir ela. Tô vendo mais cada vez o conteúdo para entender mais ou menos. Gostei do livro e das palavras, né? Mas eu não sei como é muito conteúdo assim. Porque esse livro eu acabei lendo rapidinho. Então, vou me aprofundar mais, mas é isso. Sintam-se à vontade para perguntar o que vocês quiserem, comentar aqui. Me falem se vocês já entraram em contato com este livro. E se sim, por favor, fale o que você achou. Caso não, entre em contato, com certeza vai te inspirar. Você é uma mulher sábia. É bom se inspirar em outras mulheres com uma realidade próxima da nossa. E é isso. Vamos juntas, perfeitas. Um beijo. Gratidão por ter acompanhado até aqui. E até o próximo vídeo.